Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Mais um vídeo voltado aqui à parte de engenharia da produção, parte de gestão da produção, análise de proporção, né? Algo que é tão importante, né, para as indústrias como um todo, né? Inclusive muitos estudantes, né, profissionais que não estão ligados diretamente a essa parte do contexto de planejamento, né, acabam não dando a devida importância para essa área, né? Às vezes preferem mais aquela ação operacional e que não tem problema nenhum, mas é importante ter o entendimento, né, para saber como essas demandas são analisadas, né, de onde vem o plano mestre ali produtivo, toda estratégia ali de planejamento e controle da produção. Então sempre importante ficar atento aí com essas características. E vamos aqui para essa questão. Uma fábrica de móveis planeja expandir sua produção de cadeiras ergonômicas. Atualmente a fábrica produz 500 cadeiras por semana, utilizando 10 máquinas. A demanda do mercado indica um aumento de 40% nas vendas. Para atender essa demanda, a fábrica precisa ajustar sua produção, com a quantidade de máquinas adicionais necessárias para atender a nova demanda, mantendo a mesma produção, né, de produção por máquina. Bom, antes até de aprofundar na questão, uma questão relativamente simples, né, mas eu sempre me deparo com alguns estudantes, mas essas questões não tem como uma máquina produzir igual, né, pessoas, processos, e é verdade, né, é muito difícil que você tenha um padrão, né, igual ali para o sistema, mas existe um detalhe super importante que é a média produtiva, né, entender a média produtiva por setor, né, por grupo de colaboradores, por máquina, N elementos, né, por fábricas, né, matrizes, enfim. Esse tipo de dado faz com que seja mais assertivo o planejamento, né? Então, esse tipo de análise é uma análise super importante para que se tenha assertividade no processo, né? Que se minimize os riscos ali de falhas produtivas. Bom, vamos aqui para a análise da pergunta, né? Um ponto importante, já que é uma ação de proporção, a gente tem aqui essa base que é um dado consolidado, ou seja, 500 cadeiras por semana, utilizando 10 máquinas, a gente pode fazer a decomposição já com base na proporção de uma única máquina. Isso é super importante, porque aí a gente já sabe a capacidade produtiva de uma máquina, né? Ou seja, de uma forma unitária. Se 500 cadeiras são produzidas por semana, utilizando 10 máquinas, se fosse somente uma máquina, né, para que esse processo ele fosse para que ele fosse executado, né, ou seja, se a gente tem 500 cadeiras produzidas por 10 máquinas, é só que dividir 500 por 10, que nesse caso aí vai dar, né, uma base de 50, né, cadeiras por máquina, 50 cadeiras por máquina por semana, né? Então, uma única máquina produz 50 cadeiras por semana, 10 máquinas vão produzir exatamente ali 500 cadeiras. Beleza. Essa informação ela não traz nenhuma resposta ali para o que a gente quer, mas é um elemento super importante para quando a gente analisar essa demanda futura, que é exatamente esses 40%. Eu já sei qual é, né, o ticket médio ali produtivo por máquina, né? Então nesse caso aí a média é de 50 cadeiras. Nesse caso, não vou nem utilizar o termo média, né, mas de fato, conforme está aí anunciado, cada máquina produz 50 cadeiras por semana. Beleza, essa informação a gente guarda. Vamos analisar agora essa demanda futura, já que existe uma previsão de um aumento de 40% nas vendas. E aí, qual é a base que essa empresa ela já produz? 500 cadeiras, ou seja, se ela produz 500 cadeiras, é o que ela vende, né? Então é o que ela já está ali com demanda de venda. E aí, se nesse caso vai ter um aumento de 40%, vai ser 40% a mais em cima desse total aqui já existente, que são as 500 cadeiras. Ou seja, quanto é 40%, né, a mais ali de 500 cadeiras? Então, uma forma bem fácil de você calcular, pega 500 e multiplica pelo valor decimal ali da porcentagem. Se a gente está falando que 500 cadeiras correspondem a 100%, né, ou seja, já é o total produzido, e a gente quer 40% a mais, significa que a gente vai ter 140%. Só que nesse caso, para a gente utilizar esse fator decimal, é só a gente converter esse 140 para 1,4, 1,40. Então é esse fator que a gente multiplica, 500
por 1,4, que a gente já encontra certinho exatamente esse valor. 500 multiplicado por 1,4 vai dar 700 cadeiras. Ou seja, a fábrica já produz 500 cadeiras, mas ela tem uma demanda de aumento de 40%. Quanto representa 40%? 700 menos 500 vai dar 200. Ou seja, essa fábrica ela precisa produzir 200 cadeiras a mais. Quanto é que dá 200 cadeiras a mais? 700. Então, ela precisa produzir 700 cadeiras por semana. 700 cadeiras por semana. Só que atualmente, com o seu núcleo de produção, ela consegue produzir 500. Ela vai precisar ter esse incremento de mais 200 cadeiras. E aí volta aquela informação que a gente teve no início do enunciado. A gente sabe que uma cadeira, conforme a gente viu logo no início, consegue produzir 50. Quantas a gente quer produzir a mais? Não são 200? Então, se a gente pegar 200, são 200 cadeiras que a gente quer na produção a mais, e a gente sabe que uma única máquina consegue produzir 50, se a gente pegar 200 e dividir por 50, a gente chega ao total de máquinas. Ou seja, a gente precisa de mais 4 máquinas. Mas como assim? Ficou um pouco confuso para mim. Vamos recapitular de uma forma bem simples. Se uma máquina consegue produzir 50 cadeiras por semana e a gente quer mais 200, segue o fio. Uma máquina produz 50, 2 máquinas vai produzir quanto? O dobro, 100. 3 máquinas, 3 vezes 50, 150. 4 máquinas, 4 multiplicado por 50, 200. Chegamos ao total de cadeiras que a gente quer a mais. Ou seja, para ter mais de 200 cadeiras, a gente precisa de mais 4 máquinas. Na empresa já tem 10 máquinas, a gente precisa de mais 4, chegando exatamente ao total de 14 máquinas. Ou seja, a gente precisa de um total de 14 máquinas. Só que dessas 14, 10 a gente já possui. Ou seja, a gente quer mais máquinas novas, né? Então, no caso, a gente precisa apenas de mais 4 máquinas novas. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a alternativa B. Ou seja, precisamos de mais 4 máquinas para poder chegar a essa produção demandada, tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Valeu!